Oi, gente! Vamos papear? Eu separei hoje um assunto muito importante para a gente conversar, porque esse assunto já causou muitas confusões na minha cabeça e faz bem pouco tempo atrás, aliás, essa semana, que Deus falou comigo algo poderoso que eu quero dividir com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propósito. Por um acaso, em alguma vez na sua vida, você já se preocupou ou já se perguntou qual é o meu propósito? O que eu vim fazer nessa terra? O que Deus quer que eu faça? Vamos falar sobre isso? Tenho certeza que a gente vai bater um papo bem legal sobre esse assunto. Se você está passando por aqui pela primeira vez, quero dizer que você é muito bem-vinda nesse lugar. Aqui a gente costuma conversar assuntos diversos sobre o universo feminino, mas eu sei que tem muitos meninos, muitos homens que me acompanham também, então eu quero dizer para você que você também é muito bem-vindo nesse lugar. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações, assim você fica sabendo de tudo que eu posto por aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu passei muito tempo da minha vida questionando a Deus sobre, Senhor, qual é o meu propósito? Senhor, eu preciso saber o meu propósito. Por quê? Porque na internet muitas pessoas têm falado a respeito de propósito, que você precisa descobrir o seu propósito para que você seja plenamente feliz, para que você esteja no centro da vontade de Deus. E por muito tempo eu passei questionando a Deus sobre isso. Senhor, eu quero saber meu propósito. Para que o Senhor me criou? Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? Eu quero exercer tudo aquilo que o Senhor me deu, tudo aquilo que o Senhor projetou para mim. Senhor, qual é meu propósito? Qual é meu propósito? Porque parece que quando a gente não sabe qual é o nosso propósito, a nossa vida tá meio sem sentido, né? É isso que as pessoas falam. Se você não sabe qual é o seu propósito de vida, a sua vida não tem sentido. Você tá vivendo um dia após o outro. E aí eu comecei a entrar nessa neura de saber exatamente qual era o meu propósito. E aí, olha só, o que o Senhor ministrou ao meu coração. Que muitas vezes a gente tem ouvido tantas vozes por aí querendo nos ensinar qual é o nosso propósito, querendo nos dizer qual é o nosso propósito, querendo apontar um caminho para que a gente chegue ao nosso propósito. Mas o Senhor me levou àquela palavra onde o profeta Elias, ele tá fugindo de Jezabel e ele se encontra numa caverna, né? Tá lá depressivo, tá lá triste, pedindo pro Senhor tirar a vida dele. E o anjo do Senhor aparece para ele e fala para ele: come, toma água e dorme, porque você vai precisar trilhar um caminho longo e você vai precisar estar abastecido, você vai precisar estar alimentado e descansado. E aí Elias então sai da caverna, obedece o que o anjo falou e chega um determinado momento que ele tá ali na frente daquela caverna e de repente vem um terremoto e Elias acha que Deus vai falar com ele naquele terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois vem um vento forte, e Elias acha que Deus vai falar com ele naquele vento forte, mas Deus não estava no vento. Depois vem o fogo, e Elias acha que Deus está ali no meio daquele fogo, mas Deus não estava e Deus não falou com ele no meio daquele fogo. Mas de repente, Elias ouve uma voz suave. E aí, sabe o que Deus ministrou ao meu coração? Que muitas vezes a gente tem ouvido tantas vozes, a gente tem ouvido tantas pessoas a respeito de propósito, a respeito de querer entender o nosso propósito, descobrir o nosso propósito, e fica essa gentarada falando e a gente pesquisando e a gente lendo. E essa confusão, e eu quero dizer para você que Deus não está nessa confusão. Deus não está nesse barulho. Deus fala conosco através de uma voz suave, através de um sussurro. Então, se nós queremos entender o nosso propósito, descobrir o nosso propósito de vida, não é no meio da multidão que a gente vai conseguir. É buscando em Deus. Sabe por quê? Porque é lá com Deus que está o seu propósito. Só Ele vai poder dizer para você: olha, o seu propósito é fazer tal coisa. Só que olha só, como que essas coisas às vezes confundem a nossa cabeça. Muitas vezes a gente acha que o nosso propósito tem a ver com uma certa exposição pública, que o meu propósito, eu só vou estar exercendo o meu propósito se as pessoas estiverem vendo que eu estou fazendo algo. Então, por exemplo, né, se eu estou servindo na igreja, as pessoas estão vendo que eu estou servindo, então eu estou fazendo alguma coisa e eu estou cumprindo o meu propósito. Se eu sou um levita, eu estou lá ministrando louvor, as pessoas estão vendo, então parece que as pessoas falam assim: ele está cumprindo o seu propósito. Mas eu quero te dizer algo poderoso. Nem todas as pessoas
vão ser expostas. Nem todas as pessoas vão ter o seu propósito exposto para o público. Muitas vezes nós já estamos cumprindo o nosso propósito dentro da nossa casa, cuidando da nossa família, por exemplo, e a gente não se dá conta que a gente já está no centro da vontade de Deus, a gente já está no centro do nosso propósito e a gente ainda está buscando algo. Então, às vezes, Deus se calou, Deus não fala para você, tanto que você pergunta, Deus, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? E Deus está lá pensando assim, meu Deus, Elaine, tu já está cumprindo o teu propósito, que é cuidar da tua família. Ou tu já está cumprindo o teu propósito fazendo isso que você faz hoje. A gente precisa tirar os nossos olhos dessa ideia de que para as pessoas estarem cumprindo o seu propósito, elas têm que estar fazendo algo que as pessoas veem. Eu quero te dizer, mulher, o seguinte, que talvez Deus tenha te criado para que você seja uma pastora. Aí você pode pensar, não, Elaine, eu pastora de jeito nenhum, nunca que eu vou subir num púlpito para pregar, não, esse não é o meu chamado. Peraí, escuta o que eu vou te dizer. Deus pode ter te chamado para que você seja a pastora da sua casa. E se você estiver exercendo esse papel dentro da sua casa, você está cumprindo o seu chamado. Então não tem nada a ver com exposição, não tem nada a ver em estar exposta fazendo algo para Deus. Você precisa entender que o nosso propósito muitas vezes é uma coisa tão simples que a gente já está fazendo, mas que a gente ainda não se deu conta que essa é a nossa missão. Então, se você, assim como eu, cuida da sua casa, cuida da sua família, dos seus filhos, cuida do seu marido, cuida às vezes de um pai, de uma mãe, de uma avó, talvez esse seja exatamente o seu propósito. Escuta só, gente, uma coisa poderosa que eu aprendi e que eu preciso dividir com vocês. Conforme a gente vai obedecendo a Deus, o Senhor vai abrindo as portas. Então, talvez hoje você seja dona de casa, você seja mãe, você esteja cuidando da sua família. Fique aí. Se é nesse lugar que o Senhor te plantou, se é nesse lugar que o Senhor te colocou nesse momento. Sabe por quê? Se você estiver obedecendo a Deus, se estiver no centro da vontade dele, daqui a pouco ele pode abrir uma porta. E aí talvez o seu propósito não seja mais esse, não seja unicamente esse, talvez Deus expanda aí o seu propósito para outras pessoas ou para fazer outras coisas. Então a gente precisa entender que é em Deus que a gente vai encontrar o nosso propósito de vida. Não adianta nada a gente ficar ouvindo 1 milhão de pessoas falando sobre isso e a gente ficar achando que aquilo que a gente está fazendo hoje é uma coisa tão pequena. Talvez a gente esteja pensando assim, nossa, mas eu devo estar tão longe do meu propósito. Ai, gente, não caia nessa armadilha, sabe? Porque isso muitas vezes frustra o nosso coração, a gente pensar assim, que a gente está longe da vontade de Deus, que a gente está longe do nosso propósito, quando muitas vezes a gente já está cumprindo ele. O que eu quero dizer para você nesse momento é o seguinte: pare de ouvir as vozes, pare de se confundir com tudo que as pessoas têm falado a respeito desse assunto e vá para Deus. Se você estiver obedecendo o Senhor, você vai estar cumprindo o seu propósito. Não se sinta pequena e não se sinta diminuída se você estiver fazendo algo simples que ninguém vê. Eu quero te dizer que você pode sim estar cumprindo o seu propósito com excelência. E um dia você vai descobrir que você sempre esteve no centro da vontade de Deus, cumprindo o seu propósito, mesmo quando você achava que não estava. Então, se você acha que ainda não descobriu o seu propósito, que você está confuso a respeito desse assunto, que você precisa descobrir para que você possa viver plenamente a vontade de Deus, eu quero dizer, pare de ouvir as pessoas e vá ouvir Deus. Procure ser amigo de Deus, procure ter um relacionamento com Ele, porque no meio da multidão, no meio de barulho, você não vai conseguir ouvir o Senhor. O Senhor sussurra. A voz do Senhor é doce e suave. Então é ali que você vai encontrar o seu propósito. E não fique triste se você descobrir que o seu propósito é simples e que ninguém vê. Sabe por quê? O Senhor vê. O Senhor sabe a importância que tem. E o Senhor há de te recompensar pela tua obediência. Que você possa cumprir o seu propósito com simplicidade, com dedicação
e com muito amor. Eu espero que essas palavras tenham te abençoado e que tenham falado poderosamente ao seu coração. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.